começar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Integra QMcast, o podcast do setor de Química e Materiais de Londrina, coordenado pela governança Integra. Bom, eu sou o professor Alexandre, professor da Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Química, e hoje nós faremos aqui o nosso podcast que tem um objetivo de impulsionar a integração, as conexões e promover inovações do nosso setor. E por que esse setor ele é tão estratégico? Simplesmente porque ele está presente em várias áreas da vida, desde alimentos, medicamentos, cosméticos, materiais de engenharia civil, geração de energia e muitas outras áreas de atuação. Em Londrina e região metropolitana, o setor de química e materiais ele tem uma presença gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns dados aqui, de acordo com os dados da RAIS 2022, são 527 empresas ativas que geram cerca de 8 mil empregos diretos e movimentam mais de 1,3 bilhão por ano em valor adicional fiscal. Bom, estamos falando de um setor que tem impacto real, grande potencial de inovação e uma forte conexão com diversas áreas da economia. E no episódio de hoje, vamos mergulhar na essência de um profissional que é essencial nesse universo, o químico. E para essa conversa, nós temos aqui 3 convidados especiais que vão apresentar aí diferentes perspectivas dessa jornada. Temos a Diana, a Isadora e o Lucas. Então eu vou convidar cada um deles para se apresentar e logo mais a gente vai fazer uma conversa. Diana, por favor. Olá, Alexandre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Integra, pelo convite. É uma oportunidade bastante importante de estar aqui. Atualmente, eu estou na coordenação do curso de Química da UEL, curso de bacharelado e licenciatura, e é bastante importante a gente ter esse contato com esse setor de governança de Química e Materiais e estreitar essas relações para que os nossos estudantes possam tirar um bom proveito disso e a sociedade como um todo, como as empresas aqui da nossa região. Perfeito. Isadora, por favor. Olá, meu nome é Isadora. Primeiro eu queria dizer muito obrigada pelo convite. É uma experiência muito legal, principalmente que eu sou da graduação. Eu sou do último ano do curso de Química de Bacharelado da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. E acho que vai ser muito legal dividir minhas experiências do curso de alguém que ainda está presente nele. Então, muito obrigada por me chamar. Ótimo. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, queria agradecer de novo o convite, é sempre uma honra poder estar representando a classe em algum momento. Como químico é muito legal poder falar do nosso trabalho. Eu hoje sou bacharel pela UEL, com ênfase em Química Industrial, eu acho que não tem mais essa parte de ênfase, eu acho que é geral hoje. E atuo principalmente no mercado cervejeiro como mestre cervejeiro, apesar de já ter passado por grandes indústrias, multinacionais, então hoje é mais especialização em processos de gestão de qualidade, gestão de processos industriais, além de ter várias oportunidades de implementação de fábricas e a parte industrial mesmo, no qual a gente ganha experiência com o tempo. Então toda essa parte industrial hoje é que eu trabalho, focado na parte de cervejaria, que é de alimentos, mas como você disse, a química é muito mais abrangente do que só um setor, então tem muita coisa bacana pra gente falar aqui. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, aqui pela presença. Vocês podem ver que nós temos 3 pessoas do mundo da química, em diferentes níveis desse mundo. E, com isso, eu vou começar a nossa conversa fazendo uma pergunta aqui para Diana. Diana, em relação ao químico, por que é importante a gente falar sobre essa profissão nos dias de hoje? Bom, Alexandre, eu acho que nessa primeira rodada de apresentações aqui já ficou muito claro, inclusive na sua fala, o quanto a química ela é importante. A gente costuma parafrasear que a gente, desde o momento que acorda, a gente já está utilizando a química no nosso dia a dia, e isso não é diferente para a sociedade, O químico, ele tem, durante a sua formação, com todas as ferramentas que ele obtém durante o seu processo de formação, como atuar nos mais diversos setores, seja desde processos produtivos, controle de qualidade, por exemplo, serviços de utilidade pública, como por exemplo para
termos uma água de qualidade que chega nas nossas torneiras e a gente tem lá um químico, uma pessoa no laboratório que vai fazer a garantia da qualidade dessas amostras, né? Então, o químico ele está presente, né, nesses mais diversos setores e prova disso, né, um fato recente que a gente tem ganhado bastante notoriedade na mídia, a questão da adulteração, né, das bebidas alcoólicas, por exemplo, né? Então, inclusive a própria UEL, alguns laboratórios vêm recebendo demanda com relação a isso, né? E isso é a prova do quanto a universidade, nós como profissionais químicos, né, os futuros químicos, a gente pode contribuir, né, e tirar um pouco desse estigma da sociedade que a gente vive ali na universidade, né, para produzir conhecimento, e que esse conhecimento ele precisa ser aplicado e precisa ser difundido para a sociedade, né? Perfeito. Podemos dizer que o químico é um profissional essencial para a sociedade? Sim, sem dúvidas nenhuma. Perfeito. Eu acho que sem dúvidas, né? Então, o químico, dependendo da sua formação, né, do tipo de grau que ele tem muitas atribuições ali que ele vai desde as atribuições que o engenheiro químico pode ter, né? Então a gente tem amplas possibilidades, desde a indústria, o mercado de trabalho, até a academia também, né? A gente pode se estudar, se tornar professores, né? Como nós nos tornamos, né? Perfeito. E o químico, então, né, nessa perspectiva, ele tem essa grande importância no momento atual, né, no mundo atual, e no mundo futuro, né? Vamos pensar daqui 10, 20, 50 anos, né? Qual vai ser o papel do químico nesse mundo, pensando na questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, né? E além disso, né, como você vê esse papel? Eu acho que o papel do químico, né, acho que talvez já numa realidade um pouco mais presente, né? Um dos grandes desafios que eu acho que a gente vai ter é de conseguir contornar todos os problemas que nós, enquanto sociedade, já criamos, né? Então, a gente hoje na academia, a gente está já um pouco preocupado com várias soluções, né, que a gente tem para alguns problemas que já nos assolam aí em diferentes contextos, né? E eu acho que o grande, vamos dizer assim, a grande questão que a gente tem para o químico a gente vai ter que se reinventar em muitas coisas, né? Hoje a gente às vezes trabalha com linhas de pesquisa que parecem ser coisas muito futuristas, mas que provavelmente a gente vai chegar num momento que não vai ter muitas opções, né? E a gente vai ter que se adequar a essa realidade, né? Então, eu acho, né, que mais nesse sentido. Perfeito. Podemos ver então um químico como, no futuro, né, como um resolvedor de problemas, como provavelmente. Ele já é, né? Perfeito. Obrigado, Diana. Agora eu vou passar a palavra para a Isadora, tá? Para contar pra gente um pouquinho como é o dia a dia no curso de Química. Ah, tá. Beleza. Assim, eu tive uma experiência na UEL muito boa. Desde o momento que eu entrei, eu gostei muito do curso. Eu acho que, de certa forma, eu me encontrei. Desde que eu sou novinha, eu sempre gostei dessa parte de ciência, mas nunca tinha pensado em fazer química, porque a gente sempre vê que quem faz química necessariamente vai se tornar um professor. E eu nunca tive essa habilidade didática, mas quando eu comecei a entender mais sobre a química, que eu pensei na parte industrial e tudo isso, foi quando eu realmente tive interesse e entrei no curso. E até agora as experiências que eu tive foram muito positivas, é muito interessante, acaba abrindo sua cabeça para vários conhecimentos que você acaba não tendo, né, quando você, no dia a dia, assim. Então, eu gosto bastante, o curso tem me feito bem feliz, e agora que eu já tô concluindo, eu fiquei bem satisfeita. Mas, que nem a professora só comentando, assim, sobre essa parte de ser do futuro, né, a profissão, assim, o químico, querendo ou não, é uma das profissões mais antigas que existem, né, tipo, desde sempre existiam os alquimistas e etc. E a nossa profissão, eu acho que é uma profissão que a todo tempo se reinventa. E agora, atualmente, com a perspectiva do curso, os professores e a própria grade, ela vem se reinventando para a questão da própria sustentabilidade, que se tornou... A química verde se tornou um ponto principal. Então, tipo assim, os professores, e a gente tem essa discussão lá acadêmica de que não adianta fazer pesquisa se não é uma pesquisa verde, se não vai agregar
sustentavelmente não é futurística, né? Não é parte do futuro. Então, falando nisso, eu acho que é muito importante o profissional da química justamente com esse pensamento de que o futuro tem que ser sustentável. A gente já está chegando no momento onde não há outras opções. Então, o nosso curso tem se adaptado, na minha visão, bem a isso, a essas mudanças. Perfeito. E para os futuros alunos de química que podem, né, nos assistir aqui ou nos escutar, conta para eles de uma maneira um pouco mais detalhada a tua trajetória, a tua jornada pelo curso de Química, os projetos que você participou, TCC, que imagino que você já esteja, né, escrevendo TCC, em que área está sendo trabalhado isso, né? Então, conta um pouquinho mais detalhes aí pra gente. Então, eu acho assim que eu consegui aproveitar muito, assim, não só a sala de aula, mas também tudo que a universidade oferecia fora dela, né, o que era extracurricular. Isso sempre foi muito pregado pelos professores, de que a gente tinha que ir atrás de oportunidades fora da sala de aula. Então, no primeiro ano eu fiz extensão com a professora Diana, no laboratório dela, eu fazia análise de fluoreto, e no primeiro ano eu não tinha uma base química, e mesmo assim ela me ensinou, eu aprendi, então já foi uma experiência super legal, que é uma ação extensionista. E na extensão, a gente aprende a usar o conhecimento químico para a sociedade. Então, isso é uma questão, tipo assim, de não deixar só na universidade, como a professora estava falando. É você criar um conhecimento e proporcionar aquilo para a sociedade, né? Depois disso, eu fiz iniciação tecnológica com o professor Orsato. E foi muito legal, eu aprendi muito. E foi quando eu descobri que eu gostava muito de química orgânica, que atualmente é a minha área de interesse e a qual eu quero fazer mestrado. E fiquei muito realizada, descobri muitas coisas assim no laboratório, que aí eu tive uma experiência de laboratório de bancada mesmo, de fazer síntese química, de aprender caracterização, de aprender coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar. E atualmente estou fazendo meu TCC, né, na área de química orgânica também, em síntese, com a professora Carla. E também fiz parte do PET, que eu sou existe na UEL, né, em várias universidades, os grupos PET, que são programas de tutoria, e na UEL não tinha o de Química. E aí, ano passado, a gente formou um grupo PET, e aí eu sou parte do primeiro ano do grupo PET, a primeira turma, e é uma experiência também muito legal, que une essas duas partes de pesquisa, extensão e também de ensino, que era uma coisa que eu não tinha contato por ser do bacharelado. E aí depois que eu entrei no PET, eu comecei a ter mais contato com essa parte de ensino, até que eu comecei a querer seguir esse ramo mais acadêmico e tudo. Então assim, pra quem pensa futuramente em entrar no curso, eu sinceramente sou muito realizada. Eu acho que é um curso que ele te dá muitas opções. É tipo assim, você não consegue ter tempo suficiente talvez pra explorar tudo que tem. Todas as extensões, todas as iniciações científicas. Então eu acho assim, eu gosto disso, vai ter. Eu gosto daquilo, vai ter provavelmente. Então eu acho que deveria ter mais gente entrando, porque é um curso extremamente interessante e que dá certo e inspira, né? Ótimo, muito obrigado. E agora, né, eu vou passar a palavra pro Lucas contar pra gente um pouquinho como foi essa escolha pela carreira do químico, né? O que te motivou a essa escolha e, após essa escolha, o que se seguiu a essa escolha depois de você se formar como químico? Na verdade, a resposta para isso é sempre muito filosófica, né? Quando o pessoal fala com a gente, mas por que você quis fazer química, né? Porque tem aquele estigma de, porque é um curso difícil, é fácil de entrar, difícil de sair. Primeiro que não é fácil de entrar, é tão assim também. Mas a parte difícil de sair, por quê? Eu acho que o que mais motivou a escolher o caminho como químico são uma junção do perfil pessoal mesmo, né? Da facilidade que a gente tem de ter essa curiosidade científica. Então você se desenvolve desde cedo, a questão de você ser curioso, de você saber como as coisas funcionam, né? Como a professora falou, a química está envolvida em todo o funcionamento do mundo, né? E principalmente da química, eu vejo que ela é aquele grau molecular da partícula, que você quer entender desde lá de baixo de como funciona. Então essa curiosidade, quando você começa a aprender no colégio, foi fustigando essa curiosidade de aprender mais, de saber como as coisas funcionam, né? Então, e a facilidade também, né? Nasci com a facilidade para a parte de exatas, então isso também ajudou muito, porque senão ia ser complicado. Ajuda bastante, porque é um curso que demanda estudar bastante. Demanda estudar bastante porque o conhecimento, ele tem que ser desenvolvido na nossa cabeça, né? Então, você tem que aprender a estudar. Eu acho que isso é que a química mais entregou.
Mas nesse ponto, a carreira vem de justamente ser curioso, de gostar de entender como as coisas funcionam, gostar de onde vêm essas coisas e você aprender e calcular e resolver. E quando você descobre como no cálculo mesmo, estudando, fala, faz sentido. Então você tem uma autorrealização de descobrir as coisas. O químico, para mim, vem muito dessa questão, né? Ele domina a parte de como as coisas funcionam e tem que ser curioso para isso. Então a carreira vem muito nesse sentido. E abre a porta para tudo, porque se você vai atrás de como as coisas funcionam, você pode estar abrindo as portas de todas as indústrias que envolvem transformação, alimentos, materiais, como a gente estava falando, ou N outros formatos de como o químico pode atuar como qualidade, né, ou como na parte do metanol que a gente comentou, né, como a garantia mesmo de seriedade de uma empresa. Falar, tem um químico lá que ele entende do assunto, ele está fazendo o produto sair da forma adequada. Então, ele abre essa porta para você fazer isso, né? Todo esse estudo, toda essa vontade de aprender a fazer as coisas te dá uma garantia de saber o que você está falando, saber o que você está fazendo. E isso, para mim, foi uma forma de trilhar o meu caminho, né? Eu sou filho de professores da UEL, então eu venho desse caminho acadêmico também. Participei muito desde o primeiro ano nos laboratórios, né? Minha mãe falava, vamos lá no laboratório, vamos no laboratório. Então, desde o primeiro ano lá, fazendo bastante coisa lá, aprendendo e fazendo desde o comecinho, já fazendo vários experimentos lá. E eu achei muito interessante desde o começo. E abriu-se caminho para tudo que você achar interessante de fazer. Como a gente diz, né, que é casa de ferreiro espeta de pau, aí eu não fui para na área acadêmica. Mas aí eu sempre me encantei muito da área industrial, de montar as coisas, desenvolver as coisas, fazer acontecer, né? Não que a área acadêmica não tenha isso, mas o industrial ele é muito mais dinâmico, né? Tem uma dinâmica que eu sempre fui muito apaixonado de fazer também. Então a carreira foi trilhada nesse sentido, por curiosidade, por vontade de aprender e satisfação disso. É uma coisa que eu fui descobrir quando eu pensei um pouco na minha infância, na carreira, mais recentemente, e realmente é o que guia a gente a aprender mais e fazer mais. Perfeito. E você pode contar um pouquinho pra gente em detalhe como que foi após a formatura, né? Por onde você passou, quais experiências que você teve e o que a formação como químico permitiu que você fizesse profissionalmente? Bom, primeiro, depois da formatura, eu entrei com um trabalho de um setor de qualidade para uma farmacêutica. Então, a primeira porta que se abriu foi justamente trabalhar dentro de um laboratório, né? E lá, de novo, a questão do como que o químico, para mim, ele carrega muito esse ponto de gostar de aprender e aprender a aprender. Então, a partir do momento que você abre essa porta, porque você tem matérias cumulativas, matérias que vão para todos os cantos, você vai desde bioquímica, física, quântica, você pega tudo. Então, quando você pega tudo, você aprende a juntar todas as informações. Então, acaba tendo que não tem muito limite se você for realmente internalizar aquilo, né? E nisso eu entrei na parte de farmacêutica. Foi o primeiro contato que eu tive na minha carreira com a questão de contexto de qualidade. Ainda mais dentro de uma indústria de medicamentos, né, que poxa, é muito restrito. São normas atrás de normas, atrás de normas, e muito necessárias, e cabe nós, né, como profissionais, fazer todas as análises dos medicamentos, né, olhando impurezas com partes assim por bilhão de probleminhas, você tem que analisar para sair tudo dentro do padrão. Então esse primeiro ponto foi o primeiro contato que eu entrei na parte de qualidade, que se estende hoje, né, a praticamente qualquer indústria, que você precisa ter um padrão, né, uma repetibilidade de um produto de qualidade. Então você tive essa primeira resposta muito boa. Saindo de lá, aí eu fui decidido, falei, olha, sou químico, tenho essa curiosidade de saber o que eu quero fazer, entendo a importância e a responsabilidade que o químico tem, porque o químico, se tem um termo que define bem também, é responsável, né? A gente é responsável por um monte de coisa, responsável legal, responsável de análise, a gente acaba, nosso conhecimento permite muito essa questão de responsabilidade dentro da empresa, né? E aí eu falei, agora, já que pode ir para vários caminhos, qual que é o caminho que eu gostaria? E eu me permiti escolher o caminho que eu gosto bastante, que é cerveja. Então eu acabei conversando com um amigo meu, que inclusive era calouro meu, fez junto comigo lá a graduação, e ele não tinha interesse, ele falou, vamos, e eu entrei num curso de cervejaria. Então dentro da curso de cervejaria, ficamos um ano numa cervejaria escola no Rio de Janeiro,
Então foi um ano aprendendo todo o processo, né? Aí você entende o quanto você aprende bem, né? Comparado com tudo que foi ensinado, você absorve o conhecimento que vem de fora muito melhor. Você destrincha ele na sua mente, você aprende muito mais, e a parte prática fica mais em evidência. Porque a teoria você já tem, digamos assim, relativamente embrenhada na mente como você faz. Então, a parte prática foi muito bacana de aprender. Vamos fazer cerveja. E ali mostrou, logo no primeiro mês, de como o mercado precisa de pessoas capacitadas. Porque eu voltei para Londrina, deu um mês eu estava empregado como coordenador numa grande fábrica de cerveja no Pará. Aí eu viajei um pouquinho. Mas entrei direto como coordenador de processo, né? E foi um baque também, porque... Poderia nos dizer o nome da... Não, é Brasil Quirim. É Brasil Quirim. Antiga Skin Cariol, virou Brasil Quirim, hoje é Heineken. Perfeito. E no caso, foi uma transformação, porque chegando lá eu tinha 24, 25 anos. Né? Então, você imagina, chegar num lugar onde você tem uma cultura diferente, pessoas diferentes, a maioria das pessoas mais velhas que você trabalha na empresa, você é coordenador. E todo mundo te olha, aquela cara de moleque, né? Deixa eu deixar a barba. Não pode deixar a barba crescer, porque é empresa de alimentos. Comprei camisa nova, falei, mais sério, né? Bem novinho, mas isso demanda como que é importante e como precisa de gente com conhecimento na área. Né? Ainda mais que eu era mais específico, além de ser químico, que já como você falou, você forma pouco, são poucas pessoas que se formam capacitados. Tem a área acadêmica, né? Que realmente pega muito das pessoas que se formam, que faz muito sentido, porque se você aprende a aprender, você aprende a estudar, ser professor, ser da área acadêmica, ser pesquisador, tem todo sentido com químico. E a parte prática, então, sobra poucas pessoas. Eu ainda era específico da área de cervejaria. Então, virei um profissional raro, né? Então, lá eu passei alguns anos como coordenador, voltando para Londrina, e aí que a gente acabou iniciando a marca da cervejaria Amadeus, que completou 10 anos esse ano. E de lá foi realmente uma revisão de tudo que a gente aprende, porque não era só a questão como químico, que é a parte laboratorial, desenvolver produtos, no nosso caso receitas, né, acompanhar processo, mas desenvolver uma fábrica do zero, praticamente, antes mesmo da fábrica, foram muitos anos desenvolvendo produtos, aprendendo sobre gestão financeira, aprendendo sobre a parte comercial, logística, tudo que a gente aprende na vida, né, no dia a dia, e desenvolvendo até onde a gente chegou hoje, que a gente está com uma fábrica lá, a Amadeus está com uma fábrica de 1.000 metros quadrados, lá novinha, pronta para voar, e todo o desenvolvimento, a implementação do setor da parte de qualidade, implementação de todos os processos, a parte de boas práticas de fabricação, boas práticas de laboratório, tudo isso você sabe como fazer. Porque você tem a curiosidade de aprender, você tem a curiosidade de montar, e quando você tem isso, não tem muito limite. Você só vai. Perfeito. Então é muito legal como a química permite você permear nesses pontos. Incrível, né? A gente aqui, só com poucas palavras, a gente já tem uma noção, né, das inúmeras possibilidades que um químico tem para trabalhar, né, para atuar. Desde, pensando aqui na parte de indústrias, né, empresas, pode trabalhar no controle de qualidade, pode trabalhar no desenvolvimento, né, na pesquisa e desenvolvimento, pode trabalhar com gestão, né, pode trabalhar como um profissional que vai educar os outros dentro da empresa, ensinar processos, né, pode também trabalhar na parte da pesquisa, pode empreender, né, o químico ele pode abrir sua própria empresa e empreender. E dentro desse aspecto, né, eu queria perguntar para a Diana, como que o curso está preparando os alunos para toda esse rol de atuações possíveis, né? Então, o curso, as pessoas costumam olhar a gente assim com um olhar diferenciado, né? Se você fala que faz química, né, para os estudantes, ou que é professor de química, as pessoas, uma das primeiras coisas que eles falam já é: nossa, você deve ser muito inteligente, né? Na verdade, eu acho que a gente diria mais que a gente é persistente e esforçado, né? Realmente não é um curso fácil, né? A gente tem um curso aí de duração de 4 anos e os nossos estudantes têm a oportunidade ali de aprender, né? Como o próprio Lucas falou, são muitas disciplinas, é uma carga teórica e prática muito grande, né? E como a Isadora falou, às vezes os estudantes eles acabam se desestimulando um pouco, porque realmente tem algumas disciplinas, né, um pouco mais difíceis,
E como na vida a gente vai ter facilidade e dificuldade, né, para umas coisas e para outras. E participar de outras atividades que vão agregar, né, esse conhecimento teórico ou das aulas práticas, né, ver como que isso se encaixa na nossa vida real, no nosso cotidiano, que é justamente ter a oportunidade, né. A Isadora é um exemplo, assim, perfeito, né, das oportunidades que um estudante tem dentro da universidade. Então, ela participou de projetos de extensão, de pesquisa. Agora ela participa do PET, né, que é um programa fantástico que a gente não tinha, né, mas agora desde o ano passado foi implementado. E sem contar também que esses estudantes, além de ter toda possibilidade de desenvolver suas habilidades, além de todas essas ferramentas, atividades que a gente oferece na universidade, muitos deles também procuram estágios nessas empresas, né, e vê aí uma porta de entrada, né, porque é importante também ter esse contato e ver que o que a gente vê às vezes na sala de aula aplicado na realidade, na vida, não foge muito, né? Tudo parte ali de uma leitura, de uma interpretação que às vezes a gente, no momento que a gente está ali na sala de aula, a gente não consegue muitas vezes ampliar, né, a nossa mente. Então eu acho que o nosso curso nesse sentido, nesse aspecto, ele oferece todas as ferramentas, né, que o estudante precisa para ele sair um profissional onde ele consiga atuar, né, onde ele quiser, na verdade, né. Ele tem um leque de opções, prova disso é que nós temos muitos dos nossos estudantes aí espalhados, né, não só em Londrina, no Paraná, como em várias partes do Brasil, e se dando super bem, né, virando aí gerentes em cargos superiores, professores, pesquisadores de renome, universidade, né, fazendo a diferença no mundo, que eu acho que é um pouco do que a gente tem que ter como missão, não só como químico, né, mas como seres humanos também, né, de não só usufruir, né, do planeta, né, aqui de onde a gente vive, mas também de dar a nossa contribuição. Eu acho que ser um químico, ser uma pessoa responsável, né, ter esse olhar de sustentabilidade, como a Isadora falou, é um pouco da nossa contribuição, né, para que a gente possa usufruir um pouco melhor desse planeta. Perfeito. E são dois cursos, né? O curso de bacharelado e licenciatura, né? Qual que é o perfil dos dois cursos, assim? Quais são as diferenças entre eles? O nosso curso de bacharelado, ele tem 4 anos, é integral, né? E ali a gente busca formar um profissional mais voltado para atuar no setor industrial, né? Embora ele também tenha a possibilidade de repente, se ele quiser seguir numa pós-graduação, ele também tem a oportunidade, né, de seguir para a área acadêmica, né, como nós seguimos. O curso de licenciatura, ele é um curso noturno, né, ele tem 5 anos, e o objetivo principal do curso é formar profissionais para a educação básica, né, professores para a educação básica, pelas disciplinas, né, as ferramentas que eles têm e aprendem durante o curso, eles saem capacitados para isso, né. O que vai dizer o que um pode ou não pode fazer é o nosso conselho de classe, né, o CRQ, o Conselho Regional de Química, na verdade o Conselho Federal, né, e aí ele tem as suas regionais, aqui no estado do Paraná é a 9ª região, né, e aí a gente tem, de acordo com o nosso currículo, né, aquilo que ele vê durante a graduação, o CRQ ele vai atribuir ali determinadas possibilidades em termos de atuação profissional, né? Mas basicamente o perfil de formação é esse, né? Um curso é mais voltado para formar professores, né? Então eu acho que no curso de licenciatura a exigência dessa curiosidade, desse saber aprender é um pouco maior ainda, porque além de ter os fundamentos muito bem consolidados, né, eles vão depois dissipar isso, né? Então a gente tem essa preocupação em ter uma formação bastante sólida, porque esses professores depois vão para o ensino médio, né, ou talvez com a pós-graduação para o ensino superior e vão formar outras pessoas, né? Então eu diria que seria esse diferencial. Eu posso passar falando claro, dentro? Claro. Uma questão que a professora está falando no bacharelado é que agora a gente também é químico tecnológico, que é uma das atribuições novas, assim, que
Antes era uma escolha, né? Você podia fazer ou não a Química Tecnológica. Só que o meu ano, que é o de 2022, a minha turma foi a primeira turma do currículo novo de Química. E aí no currículo novo a gente não tem mais as ênfases, mas a gente obrigatoriamente tem Química Tecnológica. Então acaba que a gente tem mais atribuições no CRQ do que normalmente um químico bacharelado teria. Aí isso também implica em algumas matérias industriais, mas elas são legais também de fazer. Tirando desenho técnico, né? Então, bom, eu acho que aqui, né, a gente já conseguiu compreender que o curso de Química, apesar de ele não ser um curso fácil, né, que qualquer um consegue fazer sem estudar, vamos dizer assim, né, ele é um curso apaixonante, né? Quem entra e se apaixona pelo curso, né, e já colocando aqui, né, uma mensagem, né, para nossos futuros alunos, candidatos ao curso, né, quem se apaixona realmente engrena nisso, né? Vocês podem ver aqui, né, na fala, né, da Isadora, essa paixão, né, pelo curso, até na fala do Lucas, né, essa alegria de ter feito o curso de Química, né? Então, o pessoal que realmente se apaixona, não é problema, né, algumas dificuldades que vêm, e como a Diana falou, né, a vida é assim, a vida tem suas dificuldades, né? E a gente tenta preparar também, né, os nossos alunos para essas dificuldades, né? Porque se o curso inteiro for fácil, depois chega na vida real e vai morrer na primeira dificuldade. Se não pena antes, pena depois, né? Exatamente. Mas complementando até o que você falou, Alexandre, uma verdade, porque até falando da minha sala, né? Eu não sei como é que é a sala da Isadora, mas tinha pessoas de diferentes estados, diferentes classes sociais, de escola pública, de escola particular. Então o pessoal, porque é difícil, tem que saber, gente. Se você se identificar, você gostar de estudar, aprender, gostar de aprender, não tem da onde você veio, não tem esse perfil de ser homem, ser mulher, né? Não tem, você gosta daquilo, você vai. Então eu tenho amigos meus que estudaram a vida inteira em colégio público, tem amigos meus que estudaram a vida inteira em colégio particular, tem gente que estava estudando em São Paulo, fazendo cursinho para medicina, virou químico. Então teve vários caminhos de várias pessoas diferentes. E hoje são pessoas super felizes com o que fazem, super contentes, muito alegres por ter trilhado esse caminho. Então, é um pouco difícil, sim, mas como a gente falou, né? A vida tem seus percalços. Você pode percorrer isso um pouco na faculdade, você pode percorrer isso quando você sair da faculdade ou depois, né? Vai ter isso, mas a origem de todos que estavam hoje, que eu conheço, de amigos próximos, né? Vem de todos os locais. Químico, ser apaixonado mesmo pelo que faz, olha, não tem de onde vem. Tudo pode gerar um grande sucesso. Perfeito. E tem demanda, né? O mercado de trabalho tem demanda por esse profissional, especialmente se ele for qualificado, como o Lucas mostrou aqui, né? Ele fez o curso de Química, depois foi se especializar, né, na arte da cervejaria, e aí, com essa bagagem toda, você se torna um profissional, né, mais qualificado e que consegue uma inserção no mercado de trabalho muito mais fácil do que uma pessoa que tem uma formação mais geral. Né? Bom, eu queria, então, conduzindo já para uma fase final aqui do nosso podcast. Infelizmente, não podemos aqui ficar, né, o dia inteiro conversando, mas eu queria que vocês dessem agora uma mensagem final, principalmente para os jovens que estão aqui, né, nos assistindo ou nos escutando, e pensando assim na possibilidade de cursar, né, um curso de Química, pensando, mas, né, será que vale a pena? Será que lá na frente, como é que vai ser minha vida? Então, que vocês pudessem dar uma mensagem final aí, tomem o tempo que vocês quiserem para dar essa mensagem, tá? Fiquem à vontade. Eu vou fazer aqui na ordem novamente, como a gente fez, começando pela Diana. Bom, eu vou começar falando então que Química não foi, na verdade, uma opção, né? Eu venho de uma família, de uma realidade muito humilde, e eu não tinha, assim como em muitas famílias, né, de dizer assim, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu tio, ao meu pai, ao meu avô. Então não tinha essa pessoa em que se espelhar, né? Eu acabei fazendo Química porque era dentre as possibilidades que eu tinha à época, né, na instituição de ensino onde eu entrei. A que eu mais tinha facilidade, né? Eu gostava bastante da área de exatas no ensino médio, na escola, e daí eu fiz o curso, fui me encantando, entrei na pós-graduação, né?
Depois consegui entrar na universidade, hoje sou professora. Então, ser professora de química é uma das possibilidades que a gente tem como químico. Hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, né? Eu adoro o que eu faço. A gente tem algumas dificuldades aí, né? Mas é muito gratificante. Eu diria que é uma profissão muito gratificante, porque a gente tem a oportunidade de ver coisas. Por exemplo, imagina você forma um químico, você trabalha numa empresa e você produz alguma coisa que daqui a pouco você vai ver lá na prateleira do mercado, né? Sim. Um medicamento que alguém da sua família usa, que você trabalha naquela empresa. Então, eu acho que ser químico é isso, é a capacidade, a possibilidade que você tem de pertencer ao mundo. Então, você tem muitas possibilidades, né? Então, e às vezes, e os jovens, eles têm que entender que nada é definitivo. Como a química tem esse leque muito grande de opções, se você começou a fazer uma coisa, né, como a Isadora falou, ela se encontrou na química orgânica, né? Infelizmente eu perdi ela da analítica, mas faz parte, né? Então, ver o crescimento deles também é muito gratificante, né? Então, eu acho que quer ter possibilidades, quer fazer a diferença, o curso de Química certamente é um dos cursos que vai dar essa chance para você, né, para os jovens aí que estão indecisos, né? E se tiverem indecisos aqui da região de Londrina, quiser conhecer a gente lá na universidade, a gente está de portas abertas, né, para mostrar um pouco do nosso universo. Então, deixa eu fazer um pequeno comentário. Apesar de ela sair da química analítica, ela veio para a química orgânica fazer química medicinal, desenvolver medicamentos e fármacos, mas ela foi para os filtros solares agora, tá? Então, agora o interesse dela é filtros solares. Então, eu vou passar a palavra para ela. Se fosse para deixar uma mensagem, assim, eu acho que a minha geração é uma geração que já veio uma geração que já teve a internet e a tecnologia muito presente. Então é uma geração que quer tudo muito rápido e quer respostas a todo momento e tudo de uma forma muito fácil de acessar. E eu acho que quando você entra num curso de exatas, né, seja química, física, você é ensinado a buscar as respostas. Você é ensinado a ter um senso crítico do que está certo e do que está errado. E isso é muito o que tem faltado hoje em dia, acho que na sociedade, de a gente conseguir ver uma informação e julgar se aquilo realmente é real, da onde a gente se baseia nisso. Porque hoje em dia a gente tem acesso a tudo ao mesmo tempo. Então, a minha geração, eu acho que a gente precisa de pessoas que duvidem, que sejam curiosas, que tipo assim, por que isso tá acontecendo? Porque eu preciso dessa resposta. Então, eu acho que o curso é um curso difícil? Sim, é um curso difícil. Eu sei que é um curso difícil. Já passei muitas madrugadas estudando. Mas é um curso que vale a pena, porque você se sente gratificado quando você entende algo. Algo que, sei lá, pesquisadores demoraram anos para resolver uma questão e aí você tem a resposta num livro e aí você senta e você demora horas para ler, mas você entende, você fala, caramba, que loucura, o mundo funciona assim, a natureza funciona assim. Então, entender como a natureza funciona e ter a capacidade de melhorar o mundo que a gente vive para nossa qualidade de vida e das outras pessoas, eu acho que é algo essencial. Tipo assim, a gente tem que se tornar profissionais para melhorar a qualidade de vida das pessoas ao nosso redor, para melhorar o mundo que a gente vive. Então, ser curioso eu acho que é algo que tá faltando ultimamente, porque todo mundo sabe tudo. Só que eu acho que é algo essencial, que se você é uma pessoa curiosa, você deveria fazer química, entendeu? Cursar. E é isso. Então, você tocou em 2 pontos muito importantes, né? Primeiro, a questão da geração ansiosa, né? Nós, como professores, nós temos percebido que realmente as últimas gerações que chegam pra gente na universidade realmente sofrem de um nível de ansiedade que é impressionante. Eu sou ansioso, significa que eu sou novinho? E é incrível, assim, realmente a gente tem que tentar, além de trabalhar o aspecto, né, acadêmico, de ensino mesmo, a gente também tem que trabalhar o aspecto mental, né, para tentar ajudar o aluno a vencer essa ansiedade, a vencer esse sofrimento mental ali, né? E assim, o curso de Química trazendo, né, além das respostas, mas isso que você falou, ensinando a aprender, ele ajuda a combater um pouco essa ansiedade. As pessoas aprenderem que nem tudo aparece instantaneamente. Sim. Né? Quando eu entrei no primeiro ano do curso, eu era
Eu sou uma pessoa ansiosa, mas assim, eu sempre achava que tudo tinha uma resolução naquele momento e tudo dava certo. E depois agora, no 4º ano de Química, fazendo meu TCC, você entende que a ciência demora, que ela é um jogo de acerto e de erro, de tentativa e erro, um processo. Então, tipo assim, não tem como a gente querer do dia pra noite, eureka, descobrir isso e é isso. Tipo, não, né? É uma construção. Eu vou incluir uma palavra aqui, porque normalmente quando a gente lida com o pessoal de processos, onde é tudo muito calculado, a parte, né, principalmente de onde eu venho da parte da cerveja, existe um termo que todo mundo odeia quando a gente fala, mas é a mais pura verdade para explicar a parte do mundo da química, tudo depende. Sim. Aí a Dizer, gente mas você quer pegar um parâmetro de alguma coisa, você quer resolver um problema, depende, porque a química depende de tantos fatores que você precisa prever, tantas coisas que você precisa unificar. Então, a química depende, então ela depende de muitos condicionantes, então teu conhecimento abrange isso. Sim. Então, é muito legal. E teve uma vez um professor assim me falou no curso que eu ficava achando que tudo que a gente fazia tinha que agregar algo na sociedade, tipo, descobri um medicamento, fiz isso. E um dia um professor me falou assim que o químico, ele é como se fosse um grande glue. E cada pedacinho desse glue é construído por cada químico para chegar numa resposta. Então, se você construir um pedacinho, você já tá fazendo a sua parte. Entendeu? Então, é ter ser dinâmico, nossa, aconteceu um problemão, você conseguir resolver, você conseguir chegar numa resolução. E eu acho que isso nem sempre é a resposta em si, mas sim como que você chega nela, que torna o processo interessante, que faz você ficar gratificado, né, na situação. Então, outro ponto muito interessante que você tocou foi essa questão da capacidade do químico de transformar o mundo num lugar melhor. Muitas vezes a gente acaba ouvindo as pessoas falando, se é químico é ruim, né? Tem que ser natural, porque daí é bom. Mas até o natural é químico, né? Sim. Tudo é químico, na verdade. E a gente, como químico, a gente tem essa capacidade de realmente transformar o mundo num lugar melhor, né? Muito legal a mensagem. Verdade. Lucas. Até pegando o gancho dela, eu acho que dá para fazer mais um podcast sobre esse uso da inteligência artificial na faculdade, porque me despertou muito essa curiosidade para ver como que é diferente a dinâmica de ensino, que antes eu ainda era da época de procurar onde estava o livro no computador, e descer na biblioteca e procurar ele no estante, e chegar lá e alguém já tinha alocado e ficar bravo. Então isso era uma coisa que é muito curioso para saber como que você absorve essas informações, de você realmente encarar isso. Eu fiquei muito curioso. Só para dar um exemplo, muito por curioso exemplo, mesmo. Eu tenho um professor, o professor Odair, na matéria dele de inorgânica, ele fez uma dinâmica com a gente, onde ele passou uma pergunta e ele pedia pra gente perguntar para cada grupo uma inteligência artificial, e a gente depois tinha que discutir em sala qual inteligência artificial conseguia chegar na melhor resposta, e a gente tinha que debater com elas. Então, foi uma dinâmica muito legal, porque acaba também caindo naquilo que você não pode confiar em tudo, mas também dá pra ser usado. É uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta gratuita que, né, hoje em dia eu acho que é um futuro, querendo ou não, né? Se tiver, me chame. Esse podcast quer participar. Lucas, fica à vontade aí. Eu já vou por um outro lado um pouco mais intangível na resposta, que é refletindo sobre quem eu fui mais novo, né? Principalmente para quem está querendo entrar na faculdade. Primeiro, não tenha medo de fazer o que você gosta, tá? Porque como a gente viu que para gostar de química tem que ter paixão mesmo, porque demanda esforço. Se você tem paixão por isso que você faz, se torna muito mais fácil e recompensador nesse sentido. E também para essa parte dessa ansiedade que as pessoas que eu quero com 16, 17 anos saber que eu vou fazer química e já pensar daqui a 20 anos onde eu vou estar. É mais importante direção do que atrás, que a velocidade. Tá? Mas pensando na física que você vai aprender também, é muito mais importante a direção que a velocidade. Entenda que o conhecimento se constrói, você constrói o seu conhecimento, você primeiro vai se formar, depois que você se informar, você vai, assim como a Isadora, ela conseguiu, né, buscar vários caminhos, ela está se encontrando, e é realmente assim, a vida é um experimento. Então, não tenha medo de fazer o que gosta. A gente tem aqui um conceito muito porque o médico, o advogado, o engenheiro, todas as profissões têm seus percalços, suas dificuldades, não existe lado fácil nesse sentido. Então faça o que gosta, não tenha medo de falar, eu vou fazer química. Se é o que te apaixona, vai. Se é o que te move, vai, que você vai se dar bem, porque você vai descobrir naquele meio o que você vai querer fazer. Então eu acho que isso é um ponto muito importante que vale a pena ouvir isso
pelo menos eu gostaria de ter ouvido isso quando era mais novo. Então, em vez de falar só da parte do curso, do que entrega, faça o que você gosta. Se química que te move, vai, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Perfeito. Eu acho que isso vai bem de encontro com a arte de experimentar as coisas, né? Experimentar um caminho, não deu certo, não tem problema reconhecer que não deu certo, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade em reconhecer de que errou, de que seguiu um caminho ali, né? Que não era aquele que a gente esperava, e assumir esse erro não é problema, tudo bem, corrige o caminho, vai experimentar outra tendência, outro caminho, outra área, né? E com isso você vai experimentando e descobrindo o que gosta, né? Eu acho que só descobre o que gosta experimentando. Quando faz, né? exatamente. Só quebra a vidraria quando faz, gente. Exato. Não adianta. E vai de encontro com o que ele agora falou também, né? Por exemplo, quando você fala errar, não é errar, é uma correção de curso. Você só vai descobrir aquilo quando você for fazer, né? Eu não sei se ainda usam Google Academics ou é tudo no IA agora. Não. Eu não sei, tá? Tô perguntando de cara de pesquisa, eu fui longe, tá? Mas lá tinha justamente essa frase, né? Que fala sobre o ombro de gigantes. Que é justamente isso. As pessoas constroem as coisas e a gente aproveita. E nada impede de você estar construindo sua história nisso. Então faça o seu caminho. Você não vai errar quando você fala, putz, peguei um caminho errado, que é uma rua sem saída. Não. Você vai... Às vezes você só tá na quadra do lado. Só precisa ir fazendo essas correções. É isso que essa geração que a gente está falando é mais ansiosa, mais querendo muito imediatista. Saber trilhar esse caminho de que está mais perto do que você imagina, não tenha medo, só vai corrigindo, presta atenção, aprende com o seu caminho que vai dar tudo certo. Perfeito, sabe as palavras. Bom, pessoal, infelizmente nós temos que encerrar, né? Então eu gostaria então de agradecer aqui imensamente, né, a presença da professora Diana, da aluna de bacharelado Isadora, né, e ao bacharel Lucas, né, todos químicos, por compartilharem com a gente então suas experiências e seus pontos de vista, tá? Suas visões. Bom, e eu convido você que está nos assistindo aí ou nos escutando, né, a seguir o Integra Química e Materiais nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Spotify e usufruir de todos os conteúdos que nós postamos lá nessas redes. E com isso, né, só recomendar aí que nos sigam no próximo episódio, em que a gente vai mais uma vez conectar pessoas, ideias e inovações que transformam o setor de química e materiais. Muito obrigado.